Gente, vamos falar sobre as eleições presidenciais de 2022, né? O que você acha sobre as eleições presidenciais de 2022, né? Mas antes de tudo, eu peço que você curta aí, dê o seu like, faz isso agora para não precisar fazer depois, né? E que você se inscreva no canal e também que você compartilhe esse vídeo, né? Bom, então 2022. Em 2019 assume o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? E faz uma gestão absolutamente ridícula, absolutamente patética, né? Perante o fenômeno da Covid-19, né? Ele não queria vacinar a população, queria que a população fosse trabalhar mesmo com o vírus correndo solto, quando não tinha vacina ainda, e depois não queria vacinar a população, assumiu uma atitude completamente anticientífica, anti-saúde, e o resultado disso foi a morte de mais de 700 mil pessoas, né? Ele é um genocida, né? Mais de 700 mil pessoas morreram. Aliás, eu diria que muito mais do que 700 mil pessoas morreram, né? Por quê? Porque os casos eram subnotificados, né? A pessoa falecia e o médico botava lá no diagnóstico pneumonia. Pneumonia nada, foi Covid-19. Pegou pneumonia por causa da Covid-19. O que gerou a pneumonia foi a Covid-19. Então eu calculo aí por baixo que tenham morrido de 2 a 3 milhões de pessoas nesse país, né? E o responsável direto é o senhor Jair Messias Bolsonaro, né? E que além de tudo é muito burro, né? É inculto, é limitado e é burro, né? Se ele fizesse um trabalho exemplar contra a Covid, ele ia ser considerado um herói nacional e ia ser reeleito com facilidade. Com certeza. Ah, não, ele prefere ficar no lado errado, no negacionismo, como dizem por aí, né? Até que nesse momento, inclusive, o governador de São Paulo, João Dória, que eu discordei muito, né? Eu já tive uma relação com o João Dória de troca de e-mails quando ele não estava na política ainda e apresentava o programa Business na Rede Manchete na época, ou já era Rede TV, não lembro, né? E ele era um cara legal, um cara bacana, né? Pelo menos sempre me tratou bem, né? Mas depois que entrou na política fez muita asneira, mas nesse negócio da Covid não. Ele foi exemplar, o governo do estado de São Paulo foi exemplar nisso, né? E Bolsonaro não, né? Uma agenda negativa, crítica de costumes, entrar em questões religiosas, né? Economicamente o país muito mal, né? Os preços crescendo, falam que os preços estão crescendo no Lula. Como é que foi lá no Bolsonaro, né? E um país caótico, né? Autoritarismo, né? A grande sorte, eu, quando ele se elegeu em 2018, temi muito pela democracia nesse país. Eu achei que ele ia dar um golpe de Estado dentro do governo, né? Ainda no governo, né? O que acontece é que a sociedade civil me surpreendeu. Ela reagiu e reagiu forte, né? Então, pelo menos teve isso de bom, a reação da sociedade civil. Bom, veio as eleições e o Mentecapto veio para a reeleição, né? E contra ele, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que tinha sido solto pelo Supremo Tribunal Federal, né? Supremo Tribunal Federal que, aliás, anulou a Operação Lava Jato todinha, né? Então mostra que ela não tinha credibilidade. Então ninguém pode dizer que o Lula é ladrão, não existem provas contra ele, né? Quando julgar de novo e se encontrarem provas, aí sim, por enquanto ninguém pode falar nada, né? A Simone Tebet também foi candidata pelo PMDB, né? E para variar, o Ciro Gomes lá pelo PDT, pelo Partido Democrático Trabalhista, né? E sem chance nenhuma, sem chance absolutamente nenhuma.
Esses foram os 4 principais candidatos, os outros foram absolutamente irrelevantes, né? Então, quando veio a votação no primeiro turno, né, o Lula chegou em primeiro lugar e o Bolsonaro chegou em segundo. E os dois partiram para o segundo turno, né? A surpresa é que a Simone Tebet ainda chegou em terceiro lugar e o Ciro Gomes só chegou em quarto, né? Com 3% dos votos, né? Ou seja, a sociedade deu para o Ciro Gomes o recado que ele merecia, né? Merecia, né? Estava acostumado a tirar 12%, 15%, 3%, né? Para deixar de ser otário, né? E aí veio o segundo turno, né? E no segundo turno, o governo do Bolsonaro tentou bloquear as rodovias no Nordeste para que os votantes não conseguissem chegar a tempo de votar, porque o Bolsonaro sabia que o Lula era mais forte no Nordeste, e o Luiz Inácio Lula da Silva acabou ganhando a eleição, né? Mas por uma margem muito pequena, né? E o que salvou realmente o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, foi o Nordeste, né? O Nordeste nos livrou de Jair Messias Bolsonaro, né? Nordeste, muito obrigado. Obrigado, Nordeste, né? Pelo bom senso, né? Povo nordestino é povo valente, povo forte, povo cabra macho, né? Sem querer falar mal das mulheres, né? Quando eu falo cabra macho é um adjetivo masculino, né? Mas é só uma forma de dizer, para dizer que se trata de um povo valente, né? Um povo muito valente, né? E um povo que salvou o nosso país da tragédia. E com isso, Luiz Inácio Lula da Silva chegava pela terceira vez à presidência da República, né? E no decorrer do mandato atual se tornou também o maior presidente que esse país já teve. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço pela atenção. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou dizendo, mas eu não me foco de quem não gosta, eu me foco em quem gosta, né? E se você quiser, vai lá no meu canal, tem mais de 500 vídeos lá e procura alguns para assistir. Muito obrigado.